Olá, eu me chamo Robert e tenho 55 anos de idade. Moro no estado do Rio de Janeiro, no bairro Leblon. E foi no ano de 1996 que uma vez por ano eu costumava ir até meus primos e tia, que moravam na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Então, naquela época de 1996, visitando minha tia e meus primos, foi um dia que eu estava indo até o banco de Dallas para retirar algum dinheiro e aproveitar alguns dias lá em Dallas. Indo até o banco, saiu 8 homens fortemente armados, com toucas ninja no rosto. Rapidamente entraram para o carro. Um deles tirou a touca. Infelizmente, eu acabei vendo o rosto dele. E ele percebeu e logo avisou para os outros, aonde eles me pararam, apontando armas e dizendo para mim entrar no carro. Eles, muito agressivos, a recém tinha roubado o banco. Por azar, eu tinha visto o rosto deles. Então a intenção deles era de me levar no carro e acabar com a minha vida. Era o que eu imaginava naquele momento. Após entrar no carro, dentro do carro havia muitos malotes de dinheiro e aqueles homens estavam muito agitados e agressivos. Rapidamente, com o carro em alta velocidade saindo dali, eles me levaram para o lugar mais deserto. E era uma estrada mais deserta. Quando eu me dei conta, eu estava no deserto de Chihuahua, localizado na parte oeste do Texas, o terceiro maior deserto do hemisfério ocidental. Era para onde eles estavam me levando. E logo em seguida, a noite chegou. Então os homens pararam com o carro na estrada. Descemos do carro, fora da estrada, eles foram me levando aproximadamente uns 3 quilômetros caminhando. E pararam ali. E muito agressivo, eles começaram a me bater. Pois eu cheguei num ponto que já estava ficando inconsciente de tanta pancada que estava levando. E caído sobre o chão, levando muitos chutes e soco, foi quando eu comecei a escutar um som. Era um som de um uivo de um lobo. Os homens começaram a atirar para cima, e aquele uivo continuava cada vez mais perto. E muito rápido, algo começou a atacar eles. Eu mal conseguia enxergar de tanta pancada que eu tinha levado. Meus olhos estavam muito inchados e o sangue estava escorrendo sobre meu rosto. Mas o que eu escutava era que algo estava atacando eles. E naquela noite eu escutava os homens gritando desesperados e atirando para tudo que é lado. Acontecendo tudo aquilo, eu acabei apagando. Não escutei mais nada. No outro dia, eu acordei com o sol batendo sobre meu rosto. Em meia dificuldade, consegui abrir um pouco dos olhos. Eu estava tipo uma cabana, com taubas velhas, com pequenos buracos, aonde o sol batia sobre o meu rosto. Eu estava deitado em cima de uma cama de mola. O que eu conseguia ver estava com curativos sobre as lesões que tinha sofrido devido às pancadas daqueles homens. Foi quando eu escutei passos e vinha se aproximando de alguém. Ao se aproximar, era uma mulher. Ela tinha traços indígenas e logo perguntou: "Como você está? Você está melhor? Não se preocupe, estou tratando as suas feridas. Logo você vai ficar bem." E eu comecei a conversar com aquela mulher e perguntei como eu fui parar ali, porque uma quadrilha de assaltantes me sequestraram e começaram a me bater. Estavam prontos para acabar com a minha vida. E alguma coisa atacou eles. Assim eu falava para ela. Então ela começou a dar risada e falou: "Porque quando tem 3 lobos uivando, é sinal que tem alguém por perto." Então fui ver o que estava acontecendo. Acabei encontrando você deitado no chão todo ensanguentado. E percebi que você estava muito precisando de ajuda. Então eu consegui trazer você aqui para a cabana. Eu já moro há muito tempo no deserto. Meu pai recentemente acabou falecendo.
Então eu moro sozinha aqui. Isso já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes tem caso que pessoas viajam à noite. O carro acaba estragando. Os lobos, quando uivam, eu já sei que tem alguém perto. Que tem alguém talvez precisando de ajuda. Mas você pode ficar tranquilo. Você logo após se curar pode retornar para a sua cidade. Então naquele momento ela saiu de onde eu estava naquele quarto deitado e veio com um prato de comida. E falou: por favor, me desculpa, agora eu tenho que sair. Vou retornar ao final da tarde, mas não faça esforço algum, não se levante dessa cama. E fechou a porta do quarto, trancando muito bem trancada por fora. E aquela mulher saiu. Então eu me alimentei com aquela refeição que ela tinha deixado perto da minha cama. Logo acabei dormindo. Depois de algumas horas, escutei o barulho, ela estava abrindo a porta. Entrou e falou: como você está? Está melhor? Após ela ter falado aquilo, ela saiu do quarto e trancou por fora. Pois eu perguntei: por que você tranca por fora a porta do quarto? Ela falou: é porque é algo muito importante. Tenho que trancar a porta do quarto. Não posso falar para você por quê, mas fique tranquilo, você está muito bem aí. Ela falando aquilo, eu fiquei a me perguntar o que está acontecendo. Embora aquela mulher era muito atenciosa, estava cuidando muito bem de mim, algo tinha muito estranho nela. Então, em meia dificuldade, um pouco sem força, eu consegui sair daquela cama e fui até a parede do quarto, que havia pequenos buracos. Observando para a rua, eu percebi que a noite já tinha chegado. Eu vi a luz da lua, pois havia uma grande lua naquele céu daquele deserto. Então eu escutei barulhos. Estava olhando pelo buraco daquela parede, e era aquela moça. Ela parou mais ou menos uns 50 metros longe daquela cabana e ficou olhando para o céu. Foi quando eu percebi que seus olhos estavam com uma cor diferente. Era uma cor que brilhava naquela noite. Logo percebi que as suas orelhas estavam crescendo. Aquela moça estava se virando num monstro. Então naquele momento ela criou presas. Aquela moça se virou em algo que eu não sei dizer o que era. Ela ergueu a cabeça para cima e ficou observando aquele grande luar. E logo começou a uivar. Naquele momento, aquele uivo me lembrava aquela noite que aqueles homens foram atacados. Era semelhante ao mesmo uivo. Pois eu fiquei muito assustado. Em meia dificuldade, eu comecei a me afastar. E bem devagar, eu me deitei naquela cama. E fiquei bem em silêncio, muito assustado. Mas escutava aquilo correndo de um lado para o outro. Estava correndo em volta daquela cabana, pois aquilo rosnava e também uivava. Foi quando aquilo ficou em silêncio, não havia mais um barulho. Então novamente eu comecei a escutar um barulho. Era de algo que estivesse mastigando alguma coisa, pois aquilo estava mastigando algo que chegava a dar barulhos altos. Era como se tivesse ossos quebrando naquelas enormes presas daquele monstro. Então, muito assustado, mesmo assim me bateu a curiosidade. Eu fui até a parede, num buraco. Não conseguia enxergar nada, então fui em outro buraco no lado da parede. Estava aquilo, meio encurvada, estava devorando algo. Olhando bem, eu percebi que era um braço de um ser humano. Pois eu fiquei em pânico, me afastei de novo da parede e lentamente me deitei naquela cama. E estava cada vez mais assustado. Depois de algumas horas, aquilo começou a correr e logo foi uma parte mais distante. De longe ficava a uivar. E se passando muitas horas, eu percebi que a luz do sol estava saindo pelos buracos daquela parede. E logo eu tive certeza que já estava amanhecendo. Pois eu estava muito assustado e comecei a escutar passos que vinham em direção da porta do quarto.
Em seguida, escutei barulhos da porta do quarto. Aquela mulher estava trancando a porta para o lado de fora. Foi quando ela abriu a porta e entrou. E parou bem na minha frente. E falou: "Você já sabe de tudo. Você escutou. Você viu. Você pode dizer que não, mas eu sei muito bem que sim. Pois a maldição que eu porto é algo que eu tenho que carregar pro resto da minha vida. Meu pai se livrou disso. Ele partiu desse mundo. Eu tenho que conviver aqui isolada só, junto com os lobos. Pois eu estou entre as últimas da minha tribo, da minha linhagem." E ela falando aquilo, eu fiquei calado. Aquele dia se passou muito rápido. Logo chegou a noite. Mas naquela noite não era noite de lua cheia. E ela ficou lá naquela cabana. Naquela noite estava tudo normal. Mas mesmo assim eu não conseguia dormir. Logo aquela noite demorou para passar. Depois de algumas horas amanheceu. Então eu consegui me levantar da cama. Ela me levou até a estrada e fiquemos ali. Estava se aproximando o homem com uma caminhoneta. Pois ele parou e ela falou: "Por favor, ajude o rapaz. Alguns bandidos sequestraram ele e estavam batendo muito nele. Eu consegui achar ele aqui no deserto. Consegui tratar as feridas dele." Então o homem aceitou me dar carona. Ela me deu um forte abraço. Me despedi dela, entrei até a caminhoneta. Chegando lá, estavam todos preocupados. A minha tia e meus primos. A polícia estava vasculhando por tudo, mas não conseguia me achar de forma alguma. E eu comecei a contar para minha tia que homens estavam saindo do banco após roubar o banco e me sequestraram. E me deram muita pancada, que eu estava bem consciente. Me largaram no deserto. Por sorte, uma mulher me ajudou. Essa foi a história que contei para minha tia e meus primos, mas eu não contei a história verdadeira. Após ter se passado muitos anos, hoje eu revelo para vocês. Não se trata só de um relato, mas sim uma revelação. Algo que realmente aconteceu comigo. Pois eu falo, a fera da noite existe. E esse foi o meu relato.